Item 4. Em primeira discussão e votação nominal, projeto de lei número 018/2025, de autoria do deputado Paulo Duarte. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de elevadores destinados ao coletivo para o transporte de maca em edifícios públicos ou privados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos que menciona. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável por unanimidade ao projeto e à emenda substitutiva integral 01. Relator, deputado Caravina. Em discussão. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado João Henrique. Pode passar o autor, presidente. Senhor presidente, esse projeto foi, inclusive, sugestão de médicos que trabalham no SAMU e com casos concretos de pessoas que moram em prédios, em edifícios, e com o processo de verticalização que está acontecendo em Campo Grande, em alguma cidade do interior. Então, chega com uma maca e, às vezes, a pessoa tem que descer com a maca em pé, porque o elevador não cabe uma maca. E esse projeto, ele está muito claro que é só para as novas construções, né? Não impacta aquilo que está em andamento, é só aqueles prédios que começarem a construção posteriormente, sendo aprovado aqui, sancionado pelo governador. Então, isso é uma coisa muito importante no sentido de, com esse processo que eu falo de verticalização, que está acontecendo principalmente na capital, falava isso o deputado Lídio. Então, esses edifícios terão aí, pelo menos, um elevador que caiba uma maca para que o paciente venha deitado quando é necessidade de serviço de urgência. E reafirmando somente para novas edificações a partir da aprovação da lei. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado Júnior Morte. Eu quero aqui enaltecer e parabenizar o deputado Paulo Duarte por essa proposição. Eu falo isso há tempo, até porque nós temos no Estado, recentemente, que foi adquirido pelo Corpo de Bombeiro, uma escada Magiro que possa atingir acima do 10º andar. Antes, nem até o 10º nós conseguiríamos poder atender, principalmente em situações de incêndio, como algumas que aconteceram. Quando você anda no interior, você vê muitos prédios já com 15 andares, com 20, e não tem equipamento. Agora, imagine a situação do cidadão acamado, que não tem outra situação, morar no 20º andar, numa situação dessa, com certeza não tem a condição de descer pela escada e muito menos se não tiver o elevador adequado. Hoje, os elevadores, a grande maioria dos edifícios, não comporta uma máquina. Não comporta uma máquina. Então, isso é extremamente preocupante. Então, acho que a proposição do deputado Paulo Duarte é uma proposição extremamente necessária e é urgente. Eu acho que essa situação tem que ser revista realmente no nosso Estado. Senhor presidente, para discutir. Para discutir. Para discutir, deputado João Henrique. Senhor presidente, eu queria fazer umas considerações que, nesse momento, ainda não envolvem o mérito do projeto, por mais benéfico ou bem intencionado que possa ser, mas algumas considerações a gente tem que fazer quando o projeto chega em plenário e algumas tratativas distoantes e dissonantes da Comissão de Constituição e Justiça. Há poucos dias nós propusemos um projeto sobre a questão das pessoas que estão levando a bebê reborn, que imitam, né, crianças e ficam em filas esperando, gastando, custeando até que o médico descubra e não tem sanção aplicável, multa e nem nada. E a Comissão de Constituição e Justiça, apesar do artigo 24 da Constituição Federal implicar diretamente, senhor presidente, na competência concorrente, quer dizer, direta à competência do Estado de Mato Grosso do Sul, reconheceu, senhor presidente, que nesse caso nós estaríamos invadindo
a competência privativa do governador para disciplinar a competência concorrente em matéria de saúde. Temos o SUS, sabemos que a competência é dividida em 3 partes, município, Estado e União. Então, para negar esse projeto nosso, reconheceu que a gente estava invadindo a competência do governador. Nesse caso, o projeto estabelece aqui, esse projeto 18/25, estabelece disciplinas tanto para edifícios públicos quanto privado. Então, nesse caso, a gente estaria invadindo como o governador deseja disciplinar e estabelecer os prédios que ele esteja construindo, em que pese afete apenas novos edifícios. E pior, sem observar a previsão que a CCJ tanto cobra do artigo 113 do ADCT, que é, nesses casos, anexar ao projeto a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. E muito pior, me parece, senhor presidente, que essas disciplinas elas estão presentes, quanto a essa matéria, nos planos diretores do município. Então, também seria um vício de competência aqui municipal, porque quem estabelece essas diretrizes quanto a normas, edifícios, o tamanho do fosso de elevadores e a prova, são os municípios. Cada município tem o seu interesse, chamado interesse constitucional local, que atrai a sua competência. Então, assim, longe de estar fazendo críticas ao projeto do autor, como o meu projeto, em vários momentos, o mérito também seria interessante chegar, é a cobrança de um posicionamento sumulado, maciço, único para todos os projetos, independente se vem da oposição, vem de membro da CCJ, mas acho interessante o plenário poder discutir. Agora, sinceramente, tenho receio da gente aprovar uma norma com um vício de inconstitucionalidade, seja por invasão de competência do município, seja por esses outros defeitos que a CCJ já apontou e reconheceu para projetos nossos em casos similares. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu vou votar e justificar na minha declaração de voto o voto contrário a esse projeto. Obrigado. Ainda em explicações, em discussões, deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, eu quero, em que pese as explanações do deputado João Henrique, também conversava aqui com o deputado Paulo Duarte, a questão da constitucionalidade, se não tem visto da questão da constitucionalidade de competência, por tratar-se de municípios, né? Edifícios que são liberados pelo município. Mas, independente disso, acho que é uma questão para frente para se discutir. Entendo e parabenizo o deputado Paulo Duarte pela iniciativa da apresentação de um projeto que eu entendo de salutar importância para nós. Eu tenho uma lei aprovada enquanto vereador de Campo Grande, tendo a obrigatoriedade dos edifícios colocar aquela escada externa, aquelas escadas redondas externas, tendo em vista que nós perdemos vidas aqui, inclusive um amigo meu, num prédio que pegou fogo aqui, deputado Pedro Kemp, e a porta de corta-fogo, que é a porta de socorro, os condôminos iam descendo e colocando o extintor nas portas para segurar. Resumo, a fumaça invadiu todo o sistema de escada, não foi cortando a fumaça nem o fogo de um andar para o outro, e a pessoa acabou morrendo na escada. Assim como eu perdi um amigo meu que infartou no seu edifício, no 17º andar, e o SAMU foi para socorrê-lo e não conseguiu colocar ele no elevador. Teve que tentar reanimá-lo na porta do elevador, no corredor, porque não cabia, e depois teve que colocar ele numa maca e sair com ele na maca em pé, segurado. Aliás, desculpa, não foi nem numa maca, saiu com ele segurando no lençol, atravessado no elevador, porque não conseguia colocar. Então, é importante um projeto desse, porque daqui para frente, o município, inclusive, pode colocar isso na pauta, os municípios do Mato Grosso do Sul, por ser uma lei estadual, colocar na pauta, se não quer colocar o elevador social, coloca o elevador de serviço, com uma dimensão ali que caiba, então, a maca do SAMU para socorrer, e eu tenho certeza que nisso nós estaremos salvando vidas. Então, parabéns pela autoria e não tenho dúvida em votar sim nesse projeto. Item 4 ainda em discussão. Encerrada a discussão, em votação, senhores deputados.
Pela ordem ou justificar voto, deputado? Pela ordem, deputado Caravinho. Não só cumprimentar aqui a comitiva de Camapuã, o nosso vice-prefeito Aloysio Targino, os vereadores Rony Sandro e Hélio Polícia, todo o time de Camapuã, sejam bem-vindos à nossa Alemes. Carlos Roberto Ferreira, Carlos, vereador do município de Camapuã. O Aloysio já foi anunciado, vice-prefeito. Já anunciado aqui, vice-prefeito de Camapuã. Obrigado pela presença aqui entre... Ainda em votação? Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto. A declarar a deputada Mara Caseiro. Apenas assim para colocar, eu ouvi muito atentamente a colocação do deputado João Henrique, entendo que é bastante pertinente, né? Mas entendo também que nós precisamos avançar, né? Nós precisamos evoluir. Eu mesma tive o caso da minha mãe, que teve um AVC, e eu morava, na época, no 6º andar, e as dificuldades, né, para fazer esse transporte da minha mãe, tendo aquele problema todo, e ela era bastante obesa, ela era uma pessoa grande, né? E a dificuldade. Então, acho que realmente a gente tem que avançar, né? Eu acho que é evoluir. E como são para novas construções, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? De realmente evoluir e a gente poder ter esse instrumento para poder transportar uma maca dentro do elevador. Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa evoluir, por isso, então, eu voto sim. E apenas destacar aqui também, eu vejo aqui o Carlos Coco, que nós já falamos aqui, que representa lá a nossa Pontinha do Coxo, né, vereador Carlos? Obrigada pela presença. Eu, apesar de não votar, porque só voto no empate, deputado Paulo Duarte, eu queria registrar, até pouco tempo, fazendo um debate, cada direito, cada garantia que a lei estabelece, é estabelecido um custo, que é um custo para a sociedade. Quando é um custo para o Estado, quem arca com esse custo é a sociedade. Mas existem custos que a sociedade tem que arcar. Então, um custo com a pessoa que precisa, com necessidade, com necessitado, com o idoso, com a criança, é um custo que a sociedade vai arcar. É aquela velha história de que não existe almoço de graça, né? Alguém vai pagar essa conta. Então, essa conta deve ser paga pela sociedade. Eu concordo absolutamente com o projeto de Vossa Excelência. Está encerrada a votação e eu consulto o resultado. Senhor presidente, são 19 votos favoráveis e 1 voto contrário. Aprovado. Vai a segunda discussão. Item